Salve DL, salve galera do canal. Bom, vou gravar esse vídeo enquanto eu dou uma volta aqui no reino. Vou arrumando algumas coisas aqui. Olha os bichinhos. Vou conversar um pouco com vocês. Aqui hoje é dia 21 de dezembro. Hoje fazem acho que 2 dias que a gente teve um encontro, tá? Um encontro anual aqui, rituais. Já tem vídeo aí no portal e vai sair mais. Talvez no dia que eu tô gravando isso aqui já tenha saído tudo que tem pra sair, tá? Que eu tô gravando dia 21 de dezembro, mas não vou lançar nessa data não, porque eu já tenho coisas na frente, mas eu tô gravando pra não perder o time. Então o propósito desse vídeo aqui, enquanto eu gravo aqui algumas cenas pra vocês, é que vamos recapitular um pouco, porque me perguntaram, né? Desde quando, né? Se eu tô desde o começo mesmo. Me perguntaram especificamente assim, se eu tô desde o começo, bem quando o Rogério encontrou o Mestre Bob e tal. Então eu vou dar uma recapitulada, porque acredito que tem algumas pessoas que não sabem da caminhada. E é bom revisitar esse momento, porque eu lembro bem de tudo, né? Algumas pessoas esquecem de certas coisas, ou não sei. Eu lembro muito bem como foi todas as coisas, então eu vou posicionar aqui. Aí eu já esclareço essa dúvida que foi me perguntada, que provavelmente outras pessoas tenham, né? Porque a gente chega muitas pessoas novas, né? Faz o quê? Vai fazer 6, 7 anos quase, desde o início que estamos nessa caminhada aqui. Então, é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer aí. O ritual desse ano foi muito, o encontro desse ano foi muito legal. Peço desculpa aí da minha ausência, né? Que não foi todos os dias, todos os momentos que eu pude estar na presença de todos os membros que aqui estiveram da escola, mas sempre que eu trombava algum diante das minhas atividades diárias, eu conversava e tudo certo. Mas aí no dia específico do ritual eu tive a oportunidade de trocar uma ideia maior com boa parte deles, com quase todos. Conversar, eu acho que eu conversei com todos, mas eu digo um assunto um pouco mais aprofundado, não foram com todos. Então, para não esquecer o nome de ninguém, porque eu não sou bom para decorar nome, né? Eu decoro a personalidade, a pessoa, o rosto, né? Eu decoro mais muitas vezes pela vibe, né? E pela aparência e tudo mais. Nome eu sou difícil de decorar, tá? Demora a decorar nome. Então, foi muito bom, tá? Conversar com cada um. E não vejo a hora da próxima oportunidade. E eu sei que cada um compreende aí que temos nossas funções aqui. E diante de cada função a gente vai se desenvolvendo aí, né? No dia a dia, em todo o processo. Mas por conta das minhas funções eu não pude estar presente em alguns momentos, né? Então vamos lá. Agora, para recapitular, como foi me perguntado quanto tempo eu estou, é o seguinte, eu estou bem desde o início nessa missão. Eu sou basicamente cofundador, né? Porque quando eu cheguei, não tinha nem o site ainda. Não tinha esse ambiente, tá? Tava desdobrando isso aqui, foi bem na época que tava desdobrando. Tava na ideia de desdobrar esse local. O site ainda não existia. Então, eu vou tentar não ser muito longo, tô com 3 minutos e pouco aqui. Eu acho que eu não vou mexer em nada, editar nem nada, vai ficar cru, né? É lógico, eu vou dar um talentinho, colocar uma musiquinha, etc. Mas no mais vai ficar cru, assim mesmo. Então, tipo, pra quem não sabe, eu conheço o Rogério, por exemplo, bem antes da escola. Inclusive a Adri também, que é minha companheira aqui, minha parceira. Conheço eles uns 6, 5 anos antes da escola, mais ou menos isso. Também eu me perco na questão de relação do tempo, mas é basicamente isso. Então, eu com a Rogério a gente não conversava sempre e tal, mas de vez em quando a gente trocava alguma conversa. Conversamos algumas poucas vezes no privado. Mas a maior parte das vezes, às vezes ele comentava alguma coisa no meu perfil do Facebook, nos meus posts, né, que eu fazia post. E eu, às vezes, passava para dar uma olhada no canal dele.
Eu conheci ele bem no comecinho, quando ele fez o canal dele e tal e coisa. E a Adri a gente se conheceu. Uma vez eu tava num grupo lá, negócio de do macaco, né? Se o homem vem do macaco e tal. Aí ela viu nessa discussão, a gente começou a conversar no privado sobre esse assunto. E desde então a gente continuou se comunicando. Cada um vivendo sua vida, mas a gente continua se comunicando. Mas eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque não é o ponto aqui. Nem de falar como eu conheci o Rogério, nem de falar como eu conheci ela. Só tô dando esse adendo aqui para vocês pegar o raciocínio da coisa. Aí passaram-se o tempo, várias coisas aconteceram. Eu não vou deixar tudo aqui. O máximo que eu puder deixar aí no artigo, eu convido você que está só no vídeo aqui do YouTube a entrar aí no link fixado dos comentários, na descrição, para você acessar o artigo. E no artigo eu vou deixar mais referências, outras questões que eu já falei sobre a minha caminhada, para quem tem esse interesse, né? E eu sei que existem. Não é muito raro pessoas perguntarem sobre isso. À medida que vai chegando gente nova, vai gerando essas dúvidas, essas perguntas. Então, passei pelo Hélio Couto, no meio disso tudo, né? Quando eu conheci o Rogério e a Adri, e eles me conheceram e vice-versa, a gente já estava nessa questão do Hélio Couto, né? Enfim. Então os anos se passaram e aí eu encontrei o Mestre Bob. Meu primeiro contato com o Mestre Bob foi um vídeo. Eu estava estudando sobre proporção áurea, né? Número de ouro, Fibonacci, geometria sagrada. Aí numa dessas eu caí num vídeo e era ele, né? Bob Navarro. Nessa época ele não mostrava a cara. E ele estava falando, né, do processo atômico, do processo 7/12. Mas naquela época ele não tinha usado o termo 7/12. Eu vi que ele estava falando sobre o processo do átomo. Fiquei impressionado, aliás, porque como eu estudava muito sobre essa questão, eu vi ele falando de uma forma única, correta e do jeito dele, entendeu? Isso me impressionou, porque eu não conseguia achar de onde que ele tirou aquilo. Parecia que vinha dele mesmo. E vinha, né? Então, deixa eu ir ali que o louro tá usando lá. Então... Só que aí o que acontece? Esse vídeo em específico também falava sobre a questão da percepção cognitiva, né? Então ele estava falando sobre terra plana, que estava uma febre na época lá. E inclusive esse vídeo só não vai sair na data que eu estou gravando, que é de 21 de dezembro, porque eu tenho outro vídeo que tem um tema terra plana sendo falado, né? E a percepção cognitiva, que aí por conta disso eu mergulhei nesse assunto e comecei a desdobrar e entender o que estava pegando. E entendi, graças a Deus, e hoje em dia faço até a minha parte aí para ajudar as pessoas a desdobrarem. Isso é muito importante, tá, galera? Ó, já saiu o artigo aí, se você não viu ainda, confere. Eu fiz basicamente, eu vou chamar de trilogia aí sobre esse assunto. Vocês vão ver, quem tá acompanhando aí meus conteúdos sabe que tem um tempo que eu tô falando, que era importante posicionar essas questões. Vejam lá, só muda o foco aqui desse vídeo. Mas vocês vão ver como foi dito e feito. Eu falei, eu tenho que posicionar, daqui a pouco vai começar a vir coisas à tona, as pessoas vão bugar, não vão entender muito bem. Agora já tava até lá no Monark, falando os mesmos assuntos. Terra após a geleira, todos esses assuntos, né? Atravessar o domo, ou então o cinturão de Van Halen e por aí vai. Esses assuntos que eu comentei que ia começar a chegar, né? O que tem debaixo da terra. Agora começaram a achar lá os ossos da Anunnaki, lá na Tartária, que é Atlântida, né? Então tá desdobrando. Quem tá acompanhando aí tá conseguindo entender bem, tá? E sabe que esses desdobramentos foram acontecendo. Mas voltando aqui, então aí, por conta desse negócio de terra plana, eu deixei um pouco de lado aquele conteúdo. Eu não sabia quem era o mestre ainda, não tinha nem visto ele, só ouvia a voz. E ainda eu pensei, caramba, mano, um rapaz novo, por causa da voz, assim, né? Uma voz de gente mais nova. Eu vindo do Hélio Couto, que era um senhor, né? Com todo respeito, eu ia falar velho, mas ia parecer falta de respeito. Eu tenho respeito, né? Eu respeito todas as pessoas mais velhas. Mesmo que a pessoa não merece respeito, a minha tendência é respeitar, tá? Então quem dirá uma pessoa que me ajudou, que é no caso o Hélio Couto. Então eu vindo de um senhor, aí quando eu me deparo com aquela voz, né? Não tinha visto ele ainda, mas percebi que era uma pessoa mais nova. Então no caso era o Mestre Bob. Só que como eu tô falando, naquele momento o impacto da terra plana me fez afastar um pouco. Mas não afastar e esquecer, eu não esqueci mais, tá ligado? Eu não esqueci mais aquela voz, não esqueci mais aquele tom. E aí eu fui mergulhar no negócio de terra plana pra poder saber o que tava pegando, né? Falei, caramba, o que eu não tô entendendo disso aí? Porque pra mim parece uma coisa tão retrógrada. Como uma pessoa tão inteligente tá falando disso, como tem tanta gente falando disso, mergulhei e entendi. Mas continuando agora o processo, aí passado um tempo, como já falei, já sabia do Rogério, a gente já tinha trocado algumas
entrosamentos, né? Nada muito profundo, mas também já tinha aquele certo... Sabíamos muito bem quem que era cada um, né? E... Oxê! Pode parar! Aí... se os bichos estiverem brigando, eles separam, né? É bom. Só que às vezes eles confundem, né? Às vezes eles estão só namorando e eles pensam que estão brigando. Aí eles começam a causar. Mas é uma forma de dar alarme, tá? Por exemplo, se eu estiver dentro de casa, minha estiver dentro de casa, né? Não tiver ninguém por perto, se estiver dando alarme, a gente tem que sair, pode ser briga, pode ser alguma coisa. Mas às vezes é alarme falso, o que complica também. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa ali e tal, a causa a gente vai ver tá só namorando. Mas... Então... Aí eu tô me enrolando, né? Já tem 10 minutos, eu quero que não fique com mais de meia hora. Vamos nos adiantar aqui. Então o que acontece? Eu já sabia do Rogério e tudo mais. Vi que ele falava bem sobre a questão do Hélio Couto, porque eu ficava... O que a gente tem aqui hoje chama de olho no teatro, eu já fazia isso desde muito tempo atrás. Porque eu tava procurando compreender certas coisas na minha vida que eu não achava, entendeu? Que era encontrar um mestre, né? Quem tá ligado, tá ligado. Era encontrar um Messias. Para dançar! Tive que dar uma pausa, vamos continuar aqui. Esse cachorro tava causando ali, atrapalhar muito o vídeo. Mas eu vou acelerar um pouco mais aqui agora então. Aí, onde eu estava? Aí eu já conheci o Rogério, né? E tal. Ele falava certo lá das questões do Hélio Couto, né? Da ressonância harmônica. Nessa época eu já tinha essa brisa de olho no teatro. E... Então... eu ficava olhando muitas pessoas, aí tinha gente que falava um monte de coisas nada a ver sobre a ressonância harmônica, trabalho de culto. E já o Rogério falava bem, não só ele, tinha um Red Pill também, por aí vai. Eu fui separando essas pessoas que conseguiam definir melhor aquele trabalho ou outras coisas que eles falassem. Eu sempre ficava procurando as pessoas, entendeu? As consciências mais dobradas, essas coisas assim. Aí, bom, que eu tô no palco. Aí o tempo foi passando, né? Eu tinha encontrado no Mestre Bob, tipo assim, um mês só de diferença, nem isso. Quando eu penso que não, eu já tinha, como eu falei, eu já acompanhava o Rogério e outras pessoas desde antes pra ver, né? Pra analisar o que tá acontecendo no mundo todo. Então eu já tinha visto ele se encontrar, por exemplo, com o Antônio Magalhães, né? Teve todo um desdobramento que eu não vou reviver aqui e tal. Aí até que ele tinha encontrado com outra pessoa. Aí eu fui dar forma nessa pessoa, olhei bem e falei, caramba, eu conheço essa voz. Aí fui analisar bem o canal, né, dessa pessoa, que era o Mestre Bob Navarro. Eu falei, porra, esse canal aqui, no Brasil, era esse aqui daquela vez da Terra Plana. Aí nessa época o Rogério tinha acabado, tava gravando, foi no dia que ele tava gravando aquele vídeo, Primeiros Sintomas Terra Plana. Aí nisso eu fui olhar e falei, caramba, o Bob Navarro, aquele mesmo cara lá. Aí foi nessa que eu dei uma oportunidade maior pra desdobrar, entendeu? Que eu ainda tava olhando o negócio de Terra Plana, que foi o que tinha me impactado. Comecei a dar uma forma maior. Eles estavam nessa época desdobrando aqui pra arrumar esse local, o site, né? Que tava começando mesmo, bem no começo. Pra vocês terem ideia, uma noção. Nem o Renan, por exemplo, nem tava na escola ainda nessa época. Ele foi chegar quase 2 anos depois disso aí tudo, certo? A gente vai chegar nessa parte. Aí, eu peguei e fui mais a fundo nesses conteúdos que tá sendo gravado. E nessa época eu peguei e coloquei o nome de Diálogos com o Rogério. Aí nisso, velho, que eu fui ouvir, foi um boom na minha cabeça muito grande. Na mesma hora eu já saquei quem era ele. E nisso, a princípio, é lógico que eu pensei que agora eu endoidei de vez. Só que aí, né, obviamente eu não vou pensar que eu endoidei e aceitar que eu endoidei. Eu comecei a olhar o coletivo, comecei a olhar tudo que eu sabia, comecei a olhar os comportamentos. Entendi, falei, não, mano, não tô ficando doido não, porque doido por doido, se isso que eu tô vendo é loucura, mais louco é esse mundo, eu prefiro ficar com a minha loucura. Aí eu comecei a ver esses vídeos, e foram saindo mais, fui vendo os vídeos dele do No Brasil, né, do primeiro canal lá que depois caiu, e fui desdobrando, mano, já entendi o que ele era, entendi que ele tava pegando, entendi o 7/12, entendi aquela trava que me faltava pra entender tudo. Aí nisso eu entendi como é que poderia sim ter terra plana, e aí cada vez as coisas foram fluindo mais, e eu fui entendendo mais. E aí eu comecei a maratonar nesse canal, compreendi como que era e não aguentei guardar pra mim, tá ligado? Eu já entrei em contato, se eu não me engano com o Rogério naquela época, falei, cara, eu vi aqui que você uniu com um cara aí e tal, eu queria fazer parte, entendeu? Aí já começou a fluir tudo as coisas, né? E aí eu mandei um e-mail pra entrar pra escola, na época eu não tinha condições nem de pagar a matrícula. E aí a mensagem que eu recebi, o sino aqui do almoço, tá? A mensagem que eu recebi na época era que tava tudo bem, né, que eu poderia sim fazer matrícula, e inclusive, tá, eu tô falando da realidade, gente, foi o Vinícius que mandou a mensagem naquela época, falou que eles iam me dar prioridade, né, porque já sabiam quem que eu era, tal,
E aí eu peguei e entrei, né, na escola sem pagar. Eu falei, tudo bem, eu vou entrar. Só pediu pra me falar um pouco qual é o meu interesse com a escola e tudo mais. Aí eu falei um pouco, né, falei que eu já conhecia o Rogério, falei as coisas, falei que eu tinha uma afinidade com o Lúcifer muito grande. Eu expliquei que eu tava juntado na época lá e a pessoa que eu tava juntada tava grávida de 6 para 7 meses, né, quando eu encontrei a escola. E falei que o nome da minha filha, na época ela já sabia que era filha, era Lucy, que já era uma homenagem a Lúcifer, né. A princípio eu pensei, se fosse um homem eu tava querendo pôr o nome Lúcifer, mas aí eu tava naquela, tipo, caramba, mano, mas se eu pôr o nome Lúcifer no meu filho, além de... vai passar por muitos problemas e tal. Aí, graças a Deus, veio mulher, então eu consegui colocar, mas sem muitos problemas, né. Parei um pouquinho, eu acho que vou descer ali. Aí eu consegui colocar, eu parei mais por aqui por causa dos cachorros causando. Vou ficar por aqui mesmo. Aí eu coloquei Lucy, que é o feminino de Lúcifer, em homenagem. Eu contei essas coisas, né? Falei que eu já conheci o Rogério de um tempo, falei que eu tenho afinidade com o Lúcifer, falei todas essas questões e beleza, entrei em escola. O que foi falado é que eu ajudasse quando eu pudesse. Eu falei, com certeza, eu prometo que assim que eu possível eu vou ajudar. Aí, graças a Deus, nisso eu alinhei e tô aqui, desde o começo, ajudando de todas as formas que eu posso, tá? Todas as formas possíveis eu ajudo essa escola, tô nessa missão desde o início. E aí, basicamente foi assim eu cheguei. Aí eu já recebi o login, já comecei a fazer parte. Pouquinho tempo depois, aí eles já começaram a desdobrar esse aqui, fui acompanhando todo esse processo, desdobraram esse local que a gente está aqui agora, né, esse sítio. E hoje em dia, claro, está bem maior, a gente expandiu bem mais, mas a princípio foi aqui, né. Isso foi começo de 2017, mais ou menos, na data que tudo aconteceu. Quem sabe a data que tudo aconteceu foi nessa data. E aí eu comecei a acompanhar, fiquei firme. A Adri fazia um tempo que eu não via ela, tá? Aí eu tava nesse relacionamento, ela seguindo a vida dela. Aí aconteceu várias fitas na minha vida, no relacionamento, não quero ressuscitar isso aqui. Quem quiser ver, entre no artigo, o que eu puder eu vou colocar aí no corpo do artigo pra quem quiser acompanhar. Mas aí nisso, nessa época várias coisas aconteceram e eu tava me separando. E nessa que eu tava me separando, a Adri também foi reaparecendo na minha vida, que fazia um tempo que eu não via ela, né? Ela foi seguir a vida dela e tudo mais, mas a gente teve vários contatos, vários desdobramentos, tá? Enfim, não vou adentrar para não estender muito. Mas aí a gente tinha se afastado, né? Entre aspas, por um tempo, a vida mesmo. E nisso ela começou a aparecer novamente, voltando. E quando ela voltou, eu tava terminando um relacionamento, né? Que a mãe dessa menina, Lucy, que é minha filha. Aí a gente terminou esse relacionamento, eu já tava meio que conversando com a Adri novamente. Claro que nada relacionado a relacionamento, né? É óbvio, eu não ia fazer esse tipo de coisa. A Adri mesmo pode confirmar isso aí, ela sabe muito bem, eu nunca atravessei, nunca nada. E era tudo bem fluido, bem respeitoso. E a gente se conhecia de muito tempo, tá? Pelo contrário, eu sempre, a minha participação na vida dela sempre foi uma coisa mais séria. Momentos que ela precisou ali da minha presença. Enfim, da minha pessoa eu ajudei ela da forma que eu pude, à distância. E nesse reencontro, né, a gente começou a ver o que cada um tava fazendo e tal. E nisso eu já tava na escola, entendeu? Já tava na escola quando ela voltou. E já tava interagindo, já tinha até alguns vídeos no meu canal, que na época eu nem gravava, tá? Ela até me incentivou, a Adri me incentivou bastante a gravar, no sentido de gravar mesmo pro canal, aparecer. Antes eu nunca tinha gravado meu canal nem nada. Antes eu fazia era texto, tinha página, né, e tudo, mas gravar mesmo eu não sentia que eu tinha encontrado a verdade ainda. Foi depois da escola que eu comecei a gravar mesmo, aparecer minha cara e tudo mais, porque sim, eu senti que encontrei a verdade. Então quando a Adri voltou, reapareceu na minha vida, eu já tinha até conteúdo no meu canal, mas era fruto de áudios que na época eu tava gravando no grupo que chamava Grupo de Alunos, tá? Porque assim que eu entendi como o Mestre Bob tava falando, eu percebi, mano, que muita gente não entendia, tá? Isso aí é fato, tá registrado, tá tudo registrado. Então eu falei, caramba, mano, tem muita gente que... Entende? Até inclusive pessoas que já seguiam o Mestre Bob. Tinha pessoas que seguiam o Mestre Bob, por exemplo, que achavam ele muito inteligente. Isso aí é feedback que eu recebi, entendeu? Não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça, não. Eu recebi muitas mensagens no PV na época lá. Porque tinha pessoas que pensavam que ele era muito inteligente, mas não ia muito além disso, tá ligado? E muitas coisas não tinha entendido ainda, porque na época muitas pessoas ficavam perguntando coisas ainda. Ah, mas se os Anunnaki nos criou, quem criou os Anunnaki? Ou então, sabe, ficava perguntando essas coisas que o 7/12 já explicava. Então, com essas dúvidas vivas, que são diversas, eu compreendi que as pessoas estavam faltando entender essas coisas e comecei a falar sobre isso. E principalmente sobre a questão do Hélio Couto, entendeu? Posicionar coisas que eu vi que estava errado no trabalho do Hélio Couto. E comecei a fazer isso, responder coisas no grupo, a isso... gerou os primeiros vídeos do meu canal. Inclusive, se lembrar, vai estar no artigo. Por isso que eu falo pra vocês entrar no artigo.
Eu fiz 2 artigos, que é os primeiros vídeos do meu canal, os 13 primeiros vídeos do meu canal e depois o parte 2. Então ali vocês podem conferir como é que foi todo esse desdobramento. Eu vim desdobrando e falando isso. Então beleza, tá falado, né? Estou desde o início, basicamente cofundador de tudo aqui, né? Porque estou desde o início mesmo, desde o começo, ajudando das formas que eu posso. Graças a Deus nunca tive problema com o mestre, tá? A maior coisa que eu posso dizer que eu tive que mesmo assim não foi problema nenhum com o reino, foi uma época que ficou muito pesado mesmo, eu lidei muito próximo, né, que esse momento da esquizofrenia, tive que lidar muito intensamente, foi complicado, na fé em Deus, o conhecimento que o mestre passou, né, o entendimento do 7/12 e também a presença dele, algumas coisas que ele falou comigo, na época ele falou tudo é átomo, eu já sabia tudo é átomo, mas ele me lembrou tudo é átomo, aí eu consegui voltar. Mas Deus sabe o que eu passei, entendeu? A realidade virou de cabeça para baixo, né? Virou do avesso. Mesmo assim, eu mantive na minha fé e na lembrança do que eu tinha, do que era certo, apesar de tudo estar ao contrário na minha tela mental. Quem lida com esquizofrenia sabe como é que isso é, tá? Não é brincadeira, as coisas de fato, vozes e tudo mais. Eu não quero estender muito nisso porque as pessoas assustam. Mas eu superei isso. Fora isso, velho, graças a Deus, graças ao mestre, eu superei isso. Graças também à presença da minha companheira e tudo mais, ajuda também, é claro, tá? Não posso negar isso. Às vezes é difícil também, mas na maior parte é sempre é lógico que é uma força que a gente tem, né? Uma companhia, tá? Então, mas eu superei isso. Fora isso, eu nunca tive problema com o mestre. Estou sempre aqui, sou leal, tá? Sou digno de confiança. Isso eu tenho total. Eu falo com uma consciência limpa e com o coração leve, tá? Se alguém pensa que não, pensa que eu tramo alguma coisa e tal, o problema tá na pessoa, ela tem que analisar ela mesma por que pensa isso. Porque eu estou aqui desde o início, nunca saí, entendeu? Outra coisa, então beleza, vamos continuar. Aí, dito isso, eu me alinhei, né? Aí aos poucos foi desdobrando as coisas, desdobrou esse local, acompanhei a primeira live aqui, tá tudo gravado, entendeu? Se eu achar conteúdo aí, eu acho que eu tenho upado aí nos canais que a gente tem, secundário, eu tenho o canal 7 Selos, eu acho que eu tenho upado a primeira live nesse reino. Eu participei, tô lá no chat, teve feedback com o mestre, tá ligado? Uma das primeiras lives que eu participei com o mestre era sobre maçonaria e tudo mais, ele me respondeu, eu perguntei pra ele, porque como eu não tinha dinheiro na época pra pagar a mensalidade, por causa dos desdobramentos que eu tava passando, separação, contas a pagar, né, aluguel, essas coisas todas, eu ficava sem jeito, né? Falei, pô, eu não quero entrar num bagulho sendo que eu não tenho dinheiro pra pagar a mensalidade. Mas no começo não tinha ninguém, pô, só tava mais, com ele era o Rogério e o Vinícius, entendeu? Não tinha a galera toda e tudo mais, era bem no começo mesmo, tava juntando a galera, começando a juntar pelo Telegram e tudo mais, era uma coisa bem mais, na nuvem do que qualquer coisa, e foi nessa que eu me adentrei. Então, como eu não queria entrar sem pagar nem nada, eu perguntei nessa live, falei assim, mestre Bob, qual que é a diferença? O que mudaria eu entrar agora e eu entrar depois de um tempo? Qual foi a resposta dele? A questão é por que entrar depois e não agora? Eu peguei e fiquei pensando. Aí ele já falou, porque se for dinheiro, o dinheiro não impede ninguém de entrar. Conversa certinho, se a gente vê que é sincero, que é real, entra. Depois ajuda conforme conseguir e tal. Aí falei, pô, demorou então, velho, demorou. Aí foi onde eu pedi pra entrar e tudo e entrei, tá ligado? Aí desde então, comecei a ajudar, atuar, fazer minha parte. Aí desdobrou aqui, teve a primeira live, participei na primeira live, tá tudo registrado, se eu lembrar eu coloco aqui. Aí nisso já tava montando o site, dali a pouco o site começou a funcionar, teve vários desdobramentos, né? Várias formas de ajudar, eu fiquei contente na época. Depois veio os téritos, as formas de acumular térito. Na época eu não tinha nada de térito, sabe? Aí eu comecei aos pouquinhos ali, acumular térito, clique, quem acompanha sabe muito bem, compartilhamento, tudo. Aí a galera foi se reunindo. Aí desdobrou o primeiro encontro não oficial, que foi em 2017, salvo engano. Foram poucas pessoas no lugar, nem tinha o reino ainda, não tinha o sítio, tá? Esse não é oficial, tanto que ele nem conta assim como encontro real mesmo. Aí no ano seguinte, foi 2018, já tinha esse local. Eu tô acelerando mesmo, eu quero que fique meia hora mais ou menos esse vídeo. Aí no ano seguinte que teve que já tinha esse local aqui, aí teve basicamente o primeiro encontro oficial, certo? Aí nesse primeiro encontro, eu ainda tava numa situação meio complicada, né, de separação, porque tem todo um rolê, eu tinha uma filha, aí teve um desdobramento complicado, tá, que envolve intenções, né, não teve, enfim, não quero entrar muito.
Aí por conta da minha filha eu tentei ainda continuar um pouco, né? Porque eu não queria deixar minha filha, sabe? Filho crescer longe de pai é difícil. Tentei segurar um pouco aquele relacionamento, mas não deu, não dava, entendeu? Quando tem desonra no meio da relação, não dá pra prosseguir, entende? E também várias fitas, a mãe da minha filha era nova, muitas coisas, muitas particularidades que eu prefiro não entrar. Mas o fato é que eu havia acabado de tentar um pouco continuar na relação por conta da minha filha, mas não deu certo. Aí eu tive que me separei definitivamente. Aí nisso, né, nessa época, eu estava em Varginha, né, a cidade do ET de Varginha, morando lá, e já tinha voltado a comunicar com a Adri e tal. A gente já estava em contato fazia um bom tempo e estava ali se aproximando mais, né, de uma relação e tudo mais. Então aí chegou o ano de 2018, teve esse encontro, eu quase vim, entendeu? Apareceu até a oportunidade, né, financeira e tudo mais para eu vir, mas foi muito em cima e a minha sensação foi maior de aguentar as pontas lá. Isso em 2018, certo? Aí acabou que eu fiquei lá e teve os motivos. Tem até o Pare recentemente o registro, né, desse encontro. E ali é comentado, né, que eu mesmo fiquei. Eu acho que cito até o Josimar, se não me engano, a Miriam, né, a mestra Miriam. Então alguns de nós que já estavam na escola já firme, né, ajudando o mestre, ajudando aí nessa informação com as pessoas, acabamos ficando lá e outros vieram. Então vamos lá. Então veja bem, eu tô bem desde o início. E aí o que acontece? Nessa época, esqueci de falar dessa parte. Quando o site começou a funcionar e tudo mais, já estava até funcionando, já tinha os testes, tudo certinho. Aí nisso apareceu o Renan, né? Que é o da Casa Rô, mestre da Casa Rô aqui. Quando ele apareceu, a gente já estava acontecendo, já estava tudo fluindo há muito tempo. Já tinha vídeo no meu canal, né? Já postava no portal. Inclusive o mesmo Renan até comentava nos posts, tem comentário lá nos posts. E então quando ele apareceu, mano, eu mesmo já fraguei ele assim, falei, pô, esse aqui é dos bons, né? Já da turma, né? Já fraguei, já comecei a divulgar as músicas dele, né? Pode contar a Adri e tudo mais, ela é testemunha de tudo que eu tô falando. Comecei a compartilhar, chamei ela também, a gente viu os vídeos, falei, esse aqui parece bom, tá ligado? Entendeu? Pra quem entende, entende. Aí, beleza, né? Chegou, mas já tava tudo desenrolando, as coisas já estavam tudo acontecendo. Eu lembro da época, tudo certinho. Até que teve um ao vivo na rádio, que ele participou no chat, o mestre trocou ideia com ele e tudo mais, né? Aí, tipo assim, até nessa questão, pra você ver, quando ele chegou, eu já tava na escola. Inclusive, isso aí ele mesmo falou, tá? Não tem nada a falar, tô falando da realidade nossa aqui. Eu acho que ninguém vai levar pra nenhum lado errado, sendo que é só a verdade. Quando ele chegou, aliás, o que acontece? Assim que eu descobri o mestre Bob e vi os erros que havia no trabalho do Hélio Couto, eu comecei a falar isso. Por quê? Eu tinha que reverter aquilo que eu tinha feito. Eu falava de tudo, na rua, no trabalho, pra todo lado eu falava do trabalho do Hélio Couto. Eu falei, caramba, mano, eu vou ter que rever muitas coisas, reposicionar muitas coisas que eu falei, entendeu? Tanto que isso aí me pesou, fiquei uma semana refletindo sobre isso. Mas eu falei, quer saber, mano, eu abri mão de tanta coisa na minha vida, não abri mão de uma coisa tão simples, que é refalar tudo que eu falei. Eu já fiz isso quantas vezes, por que não agora? Na hora mais importante. Aí eu comecei a falar pra todo lado o contrário, entendeu? Aí nisso, eu peguei e comecei a mandar nos vídeos do Hélio Couto mesmo, de todo lado, do Átomo Quântico, tudo que eu achava, eu mandava lá assim. Você que gosta do trabalho do Hélio Couto, é um trabalho excelente. Eu escrevia mais ou menos assim, né? É um trabalho excelente, me ajudou muito, mas existe outro que é maior. Eu diria que é a continuação, certo? Aí numa dessa, que o Renan viu esse comentário, né? Eu coloquei o link da escola, ele clicou e encontrou a escola, tá ligado? Assim ele encontrou a escola. Aqui. Ele pode confirmar isso aí. Aí, o tempo foi passando, ele pegou uma afinidade maior aqui, até que chegou esse encontro de 2018. Aí nesse, por vários motivos, o que eu senti, eu acabei não vindo, fiquei lá. No caso ele veio. Talvez se eu tivesse ido nessa época, eu já estaria aqui, desde então. Por que eu digo isso? Mas eu fiquei lá. Aí, ele veio, várias outras pessoas veio. Tem um encontro aí, se eu lembrar, eu vou deixar no artigo, tá, galera? Quem tiver vendo esse vídeo e ver que eu não coloquei, me lembra aí, comenta aí nos comentários. Faltou tal vídeo que você falou que ia colocar, fazendo um favor. Então aí veio uma turma, uma galera mesmo, gente que alguns nem estão mais, infelizmente, outros estão mais distantes, mas ainda permanecem, né, alinhado quanticamente. E beleza. Aí o ano foi seguindo, as coisas foram estruturando melhor, né? Até que chegou o ano de 2019. Aí o ano de 2019 foi o segundo encontro, né? Na época a gente chamava de camp ainda, o segundo encontro oficial. Aí nesse encontro eu já tava com uma base mais solidada, já tinha
firmado ali o meu relacionamento com a Adri, né? Que de muito tempo a gente vem conversando, tá ligado? Tem gente que não sabe, acho que do nada, é relacionamento de internet. Não é bem assim, mano. A gente vinha de anos, entendeu? Teve vários desdobramentos que a Adri passou, que eu estava ali nos bastidores, dando um apoio pra ela e tudo mais. Ela sabe disso, ela não tem problema em falar sobre isso, entende? Então a gente se conhecia de muito tempo, e com respeito e tudo mais, conversando. Foi muito tempo de lidando um com o outro, sabendo da vida do outro, o que o outro passava e tudo mais. Então em 2019 a gente já tinha firmado o nosso relacionamento, depois de muita resposta, muita sincronia, tá? E por aí vai. Aí a gente se organizou, foi o maior rolê até. Eu vim com o Eli, meu brother, o Vitor Reis, né? A gente ia alugar o carro, fiquei sabendo que eles iam vir, entrei em contato, aí a gente acabou e que veio. Aí nesse ano seguinte eu vim para esse encontro, né? Me iniciei oficialmente, apesar de estar desde o começo, eu fui me iniciar em 2019 e nunca mais voltei, tá ligado? Nunca mais voltei, tô aqui desde então. Então é basicamente isso, essa é a minha história, minha caminhada. Aí desde 2019 esse encontro eu vim, me iniciei oficialmente, tá? Mas, como eu disse, eu já tava desde antes. Aí na época que eu vim, me iniciei, eu fiquei, tá? Eu vou detalhar tudo certinho, para as pessoas saberem como que foi todo o processo. Aí nisso que eu me iniciei e fiquei aqui, e aí eu fiquei morando aqui oficialmente. Desde então nunca mais saí, nunca mais fui pra lugar nenhum. Moro aqui, no Reino. E nessa época só tinha morando aqui o Rogério e o Renan. Fui o terceiro a morar aqui, né, nesse contexto, tá? É claro, tinha o Messi Bob, a Jaque e tudo mais. Eu tô falando de nós aqui. O Rogério foi o primeiro, o Renan o segundo e eu o terceiro. Teve o Vinícius e tudo mais que saiu, mas eu tô falando da galera que estão ainda. Fui o terceiro a morar. E aí desde 2018, por exemplo, vinha algumas pessoas já vinham aqui, mas vinham e voltava, né? Que é isso que a galera faz até hoje, vem e voltam. Agora pra morar, eu fui terceiro a morar aqui. Aí depois que eu tava aqui já há um tempo, a gente foi estruturando, foi aumentando. E pra vocês entenderem bem, nessa época o mestre começou a achar que precisava de trazer mais gente. O mestre sempre conversou comigo de várias coisas, eu sou grato, entendeu? Eu agradeço a confiança que ele tem em mim, agradeço de verdade mesmo, de tantas pessoas, eu sei a pessoa que eu sou, tá? Eu sou uma pessoa leal, já fiz palhaçada no passado, já falei disso, arrependi, e não era por ser uma pessoa ruim, mas era mais por não entender muito bem as dores do mundo, tá? Quando eu senti as dores do mundo, eu me endireitei, descobri o que era, mas eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de trair amizade, de ser sujeira, tá? Eu já fui, por exemplo, de ter um relacionamento e ficar com outra pessoa, sem ser relacionamento aberto, tá? Trairagem desse tipo, mas me arrependi e me consertei, já falei várias vezes. Então, eu sou grato porque eu sei a importância do Mestre Bob, eu sei quem que ele é no meio disso tudo. Eu já falei diversas vezes outra coisa, igual eu tava falando lá no começo. Antes, a galera tinha pouco entendido algumas coisas que o Mestre Bob falava, né? As pessoas achavam que ele é inteligente. Mas vocês podem pegar, tem os registros aí. Basicamente, lá no começo, eu e o Sari também, a gente foi os caras que mais meteu o louco. A gente começou a falar mesmo quem que ele era, o que que ele era, como que ele era, entendeu? O que que era. Tanto que isso é fato. Chegava pessoas no chat, no PV e perguntavam: você tá insinuando, você tá querendo dizer? Eu falei: não tô querendo dizer, eu tô falando que é isso mesmo. Alguns falavam: você tá louco, outros: nossa, que foda, entendeu? Teve esse lance no começo de conectar, né? Lúcifer, vocês sabem como é que é. Messias, né? Aí as coisas começaram a desdobrar mesmo. Na época até o próprio Rogério colocou lá, tinha um canal, o canal dele que virou Escola de Lúcifer. Ele colocou lá um vídeo meu e um do Sile falando sobre isso, né? De quem começa a série e tudo mais. E foi isso, cara. Foi assim que tudo aconteceu. Aí nisso eu tô aqui até hoje, né, desde 2019. Aí voltando um pouquinho pro raciocínio, ele começou a imaginar que deveria recrutar mais pessoas. Aí, como eu disse, assim como até hoje tem esses encontros, né, esses mutirão que vem para fazer as coisas expandirem, né, para construir, isso já existia. Então tinha pessoas que vinham e iam. Aí nessa época ele começou a pensar em recrutar mais pessoas. Aí por que eu tô falando de confiança? Ele vinha pra mim e perguntava, na época começou a recrutar, ele até me perguntou, falou: e aí, Leandro, tô pensando em recrutar mais pessoas, o que você acha? Eu acho que seria uma boa, mestre. Resumindo mesmo, pra não dar muito detalhe de coisas mais particulares assim. Aí eu perguntava: o que você acha? Eu falava: acho uma boa. Aí eu perguntava: quem que você acha? Aí a gente começava a analisar, aí ele começou a perguntar: esse. Aí eu, entendeu? Aí nisso começou a recrutar mais pessoas, entendeu? Aí começou a vir mais, depois de um tempo já, sabe? Mas é isso. Aí foram vindo de pouco em pouco, né? Alguns estão aqui até hoje, outros por diversos desdobramentos já não estão mais. Foi vindo, o Josimar foi chegar, eu acho que 2 anos depois que eu já morava aqui, né? 2021, eu acho que ele chegou, 2021 que ele veio, mas nisso aí eu já tava uma cota aqui. Tem gente que não lembra de certas coisas, né? Eu lembro tudo certinho. Desde o início eu vejo, ó, galera, saiba disso.
como diz o ditado, é simbólico, tá? Entre aspas. Às vezes eu me finjo de cego para poder enxergar mais longe. É que tem gente que pensa, pode pensar em o que quiser, mas eu tô vendo tudo, tô vendo como é que desdobrou, sei como é que tudo aconteceu, sei desde quando eu tô aqui, vejo o comportamento das pessoas, vejo o respeito, vejo como que cada um é, entendeu? Vejo as mudanças ou não que vai acontecendo em cada um no decorrer que o tempo vai passando, vejo como as pessoas tratavam de uma forma e como tratam até hoje, se tem alternância, se mantém, se não mantém, por que mudou. Então, tô vendo tudo essas paradas, tá ligado? Tô vendo tudo. E é basicamente isso então. Aí foi aumentando o corpo, né? Hoje estamos bem maiores aqui, bem mais pessoas, site bem mais estruturado, né? Temos muitos outros portais, muito conteúdo, enfim, a coisa tomou uma dinâmica muito maior, tá? Então eu espero ter esclarecido, é esse meu rolê, tá? É por isso que eu tô falando, basicamente cofundador, porque eu tô bem desde o início, bem antes de sequer existir o reino aqui mesmo, fisicamente, o sítio, o site. E desde então, nunca me arredei meu pé, nunca falei contra a escola, nunca tive dúvida do que eu entendi. Desde então, nunca teve uma margem de dúvida no meu coração, tá? Sobre se é ou se não é, se eu quero ficar, se eu não quero. Isso não passa na minha cabeça, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Há muito tempo eu já tinha morrido pro mundo, tá? Encontrar o mestre pra mim foi a melhor coisa da minha vida. E eu nunca tive a mínima dúvida em relação a isso. Será que eu tô fazendo besteira? Nunca pensei isso. Sempre tive certeza convicta até hoje. Desde o primeiro momento. E desde que eu cheguei aqui nesse lugar, eu nunca mais arredei o pé daqui. Entendeu? Isso eu tenho testemunho, tem provas. Nunca arredei o pé daqui, pra nada. Isso quer dizer, só vou aqui na cidade e tal, pra fazer coisas pra própria escola mesmo, entendeu? Agora eu digo, nunca voltei pra nada, nem pra ver família, nada. Eu tô aqui até hoje. E cada segundo da minha vida é em prol da escola, tá? Cada respiro, cada pensamento, cada atuação, energia, todas as minhas capacidades, tá? Tudo que vem até mim, eu converto para o reino. Seja minha energia, seja tudo que vocês imaginar, para não dar detalhe de nada, tudo. E estou firme até hoje, nunca saí, nunca briguei com o mestre, nada, nunca desrespeitei ele, até onde eu saiba, e eu acho que ele nunca se sentiu desrespeitado por mim, acredito. Bom, e é basicamente isso. Aí eu tô firme, a Adri também, desde que ela que a gente começou, que ela perguntou, né, o que eu tava fazendo, eu falei da escola, apresentei pra ela, aí a gente começou a desdobrar várias fitas, estudamos muito junto no começo, tá? Eu e a Adri junto, a gente viu diversas vezes, né, eu fui ajudando a desdobrar diálogos, que eu chamava de diálogos com o Rogério, outros vídeos, entendeu? Tudo, a gente estudou muito tempo junto, ela foi desdobrando cada vez mais, foi esclarecendo as coisas. E também ela tá caminhando lado a lado desde então. E nós dois unimos nossa força e começamos a ajudar a escola desde o começo. Quem for pegar podcast, as coisas do passado vai ali, tá tudo registradinho. Desde o começo estamos aqui. E vamos permanecer, entendeu? No que depender de mim e ela também. E a gente vai estar até quando Deus quiser. Até que a gente mergulhe de novo no esquecimento para poder relembrar. No mais é isso, espero que eu tenha esclarecido. 37 minutos, acho que tá um bom vídeo, tá? Eu preferi não aparecer nem nada, fui gravando aqui o local. Preferi ficar mais aqui também, que pra vigiar aqui, né? Tem coisas que eu tô cuidando aqui, ficar muito distante não é uma boa ideia. Então é isso, galera. Eu falei o máximo que deu, tá? Fiz esse vídeo aqui porque achei propício pro momento, como eu disse, foi perguntado, né? No próprio encontro foi perguntado. Mas e você tá desde o início mesmo, desde a época lá que o Rogério encontrou o mestre Bob e tal? E eu respondi, basicamente sim. E falei, mas eu tenho conteúdos já falando um pouco sobre isso, dá uma conferida e tal. Mas aqui, então eu tô fazendo isso aqui, tá? Eu convido você que chegou até o final, se gostou desse conteúdo, tá chegando agora e quer conhecer melhor, entre aí no endereço cristolucifer.com.br, mas o link do artigo tá na descrição e fixado nos comentários. Eu convido você a acessar, porque ali eu vou deixar mais conteúdo, vou deixar outros depoimentos que eu já dei. Aqui foi um resumão muito bem resumido, tá? Só para vocês terem uma noção boa. Aí, como eu disse, depois de um tempo que eu já estava morando aqui, eu gravei vídeos, tá? Vai estar tudo aí no artigo. Tem vídeos que eu gravei aqui no começo, o Rogério e o Renan, a gente gravou falando de várias coisas. Começa e Bob nem se fala, ele quis aproveitar o momento que eu cheguei aqui fresquinho, né? Do teatro, tinha muita coisa para poder desdobrar aqui, muita informação fresca, né? Do forno, saído do forno, simbolicamente falando. Então a gente gravou muitas coisas em questão de Hélio Couto e tudo mais. Então só vocês pesquisarem aí, o que der pra eu deixar aqui nesse artigo eu vou deixar, tá? Então se você tá só no YouTube e gostou do conteúdo, é inteligente entrar no artigo e conferir, tá? Então é isso, foi um resumão.
Aí depois de um tempo que eu estava aqui, alguns meses, já começou a recrutar mais pessoas, a gente foi aumentando o corpo, fomos expandindo o local. Hoje as coisas estão muito mais desenvolvidas, tem bem mais pessoas morando aqui. E no mais é isso. Agradeço. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu deixei passar, porque eu tô também focado em outras coisas aqui, talvez eu divaguei, não concluí alguma coisa, deixe nos comentários aí que eu faço questão de responder. E também não deixe de entrar no artigo, porque ali vai ter muito mais, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Luz pra nós.